Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Eduardo Lima e estamos em mais um Antenados aqui, videocast que vocês têm acompanhado. E hoje estou aqui com a Cristina Guimarães, que é um prazer estar recebendo. Pessoal, sabe aqueles documentários, aquelas séries? Sempre tem alguém por trás de tudo isso. E hoje estou recebendo essa produtora incrível que está passando aqui na nossa cidade para produzir muita coisa bacana. Cristina, obrigado, viu, por ter anunciado o convite. Obrigado, tô sabendo que você é uma pessoa super especial e se dei conhecer a nossa cidade. Me fala um pouco sobre isso, Luiz Eduardo, aí, o seu trabalho. Na verdade, eu estou produzindo uma série documental de 3 episódios. Um dos episódios fala de Matopiba, na região de Matopiba. Chama-se Geografia da Ausência. A Geografia da Ausência mostra aquilo que você não vê. Então, o que a gente está querendo mostrar a verdade do agro, dar voz aos produtores, que é muito fácil você... Falar mal é a coisa mais fácil do mundo. Construir é que é difícil. Com certeza. Então, se a gente puder, em algum momento, por mais difícil que seja, você abrir a sua cabeça e ter consciência de que um copo d'água que você está bebendo, uma salada que você está comendo, um peixe ou um churrasco, depende do agro, É. muito mais fácil. Mas claro que tem aqueles que sentam como churrasco e ainda falam mal do agro, né? E eu sou imparcial nisso. Então, geralmente nós que estamos aqui no Luiz Eduardo, né? Porque a maioria das pessoas viemos de fora trabalhar aqui. Para quem não sabe, o Luiz Eduardo é uma potência no agro. Nós temos destaques no algodão, na soja, e é uma cidade que tem, assim, uma bolha, né? O agro realmente é o nosso maior patrimônio aqui na cidade. E esse documentário, ele fala então um pouco sobre essa parte que as pessoas não veem ainda, Não conhecem. não conhecem. O que que a gente geralmente tem, eh, o cuidado é de se ouvir a verdade, Hum. tentar ser imparcial o tempo todo, mas acabar que a gente sempre acaba sendo, porque todo dia a gente está descobrindo uma coisa nova, tendo uma reciprocidade com as pessoas que são completamente diferentes. E eu acabei descobrindo que eu tenho um país muito mais diferente do que eu imaginava. Por mais que eu conheça o Brasil todo, LEM, como a gente acaba chamando do lado, não dá nem para descrever, não que seja indescritível, tudo dá para se descrever, Sim. mas não, você não tem a dimensão dos números, do que acontece nessa cidade, nem se você pode divulgar isso, porque você, fica entre a cruz e a espada. Você não sabe, se você falar, as pessoas estão achando que você está mentindo. São números São números muito grandes. E se você não falar, as pessoas estão achando que você está mentindo também, né. É impossível, assim. Eu descobri que as pessoas tinham necessidade, o avião não é um luxo, exemplo, o avião é uma necessidade, porque você não tem a menor ideia do que é você atravessar um estado que é uma fazenda. ele acaba sendo uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho. Sim, e às vezes para o outro que não está acostumado, às vezes acha que é um luxo, e é uma ferramenta, né, que é comum aqui. Que é comum, mas isso tem que ser explicado porque é comum. Sim. Então eu acho que a necessidade de fazer o trabalho de falar da geografia da ausência é exatamente isso, você, eh, prestar muita atenção no que é real e surreal, porque aqui, se a gente fala muito, a gente é surreal, e se a gente não bota, também não fica no real, mas é real, aí fica, vo a gente meio conversando, aquela coisa de todos estavam na mesa, todos tinham avião. Fiquei imaginando eu ter um aviãozinho lá em casa. Mas não era... Assim, Luiz Eduardo tem uma característica de ser um lugar à parte, né. Então, assim, até as pessoas que o Luiz Eduardo é uma bolha, que ela funciona totalmente, igual você falou, quase que o outro país, né. E as pessoas não têm dimensão disso, né. O que que mais, assim, te impressionou em relação a esse contato com a nossa cidade? Os números. Os números. Os números, e uma coisa que eu não tinha visto, que eu sinto muita falta no Brasil, direta e indiretamente, que é a educação. Todas as pessoas que eu conversei, os filhos de Luiz Eduardo estudam Luiz Eduardo. Sim. Eles não saem, como o que acontece, isso me impressionou muito, porque eu acho que para você administrar uma casa é difícil. Digo isso que é difícil, eu administrar minha casa.
Administrar a nossa vida já é difícil. Sim. Agora você imagina você administrar uma fazenda que não é uma fazenda, é uma empresa. É. Aí tudo você fica, tipo, você não sabe como você vai falar. Como é que você vai se expressar sem você tem se medir muito aquilo que você está falando, você não pode nem ofender, aquilo que você pensa: "Ah, não, eu vou ali com meu amigo de avião", se fosse no Rio, na praia, ninguém tá dizendo: "Ah, essa mulher é muito ridícula", mas aqui não vai sim, porque é normal. Queridas, eu entendo. Os números, eles são muito assim, né, impactantes. Eu mesmo, assim, as experiências que a gente tem, por exemplo, eu vim do interior de Minas, né, então lá as pessoas têm uma mania de achar: "Ah, é fazendeiro", né, tem aquela visão, aquela proporção do nosso estado. Então quando chega aqui, se depara com esses é tudo muito, assim, grandioso, né, os números, as produções, as extensões de terra dos plantios. Essa receita também que a cidade acaba tendo por conta de tudo isso, né, inclusive a gente tem o Bahia Farm Show, que é um evento que acontece anualmente e negocia 8 bilhões, 7 bilhões. É que você não tem ideia do que é isso. Assim, a gente, eh, o montante disso tudo é muito para quem chega aqui e vê que a cidade é tão pequena. Então como é que ela pode, e você conta, as pessoas não vão acreditar, mas é verdade. Você entra no site, você vai ver, é verdade, né. Sim. No primeiro dia que eu cheguei aqui, teve uma coisa muito engraçada que os amigos meus, que eu já conhecia, falaram: "Não, aqui estão vendendo uma fazenda de 950 milhões". Falei: "Meu Deus, eu toquei nessa Mega Sena de 25 mil, vou fazer pra pessoa". Quer dizer, esses números são São referências muito diferentes. e ao mesmo tempo você também não pode falar, porque você vive no Brasil. Uhum. Mesmo que seja fantasioso, existe a coisa da segurança. E eu achei aqui tão legal, assim, em vários lugares que a gente andou e não tinha medo de deixar bolsa. Eu ria assim, desesperada, assim, de deixar bolsa ou celular. Sim, a Cris, pra quem não sabe, ela é carioca, né, e ela então, mas você disse pra mim que o seu trabalho, né, está sempre Tô sempre viajando. pelo mundo, né, inclusive esse documentário, né, que você Esse documentário vai para 185 países. nossa, olha só. É uma média de 185 países. E você visitou quantos lugares, quantas cidades e Olha, no primeiro episódio, a gente fala de Minas. Eu não posso te dizer, mas já foram mais ou menos 15 cidades e eu filmei em 3. nossa, que delícia, hein. Mas você é obrigado, assim, você faz uma lista de pessoas e depois você fica com pena de ir cortando, porque o teu tempo é muito pequeno. Sim, por Aqui eu visitei 2, vou ficar só nesses 2 e claro, a minha sim, equipe vão para outros lugares também. Porque o que que você fala? A gente, por ser documentarista, a gente tem a obrigação de saber ouvir todos. entendo. Mesmo que pra você não ache necessário, você é obrigado a ouvir. Sim, Porque tem aquela coisa, a minha história sempre é mais importante do que a sua. E pra quem julga não sou eu, eu quem julga é o telespectador. sim, como você vê essas histórias e classificam elas, a importância delas? Todas são importantes, assim, claro que depende da forma com que ela é contada, Aham. porque eu quando cheguei aqui, eu tinha uma outra visão do agronegócio. Completamente diferente. Mesmo eu, sendo filho de gaúcho, conhecendo fazendas, essas coisas, eu estava mais na fazenda dos Walton, ou então brincando com Dallas, que era a minha fase adolescente, Sim, do que imaginar que tivesse, assim, um número de hectares, de que você um pequeno, um médio, são empresas muito grandes. empresas gigantes, máquinas muito Muito loucas, tem máquina que custa mais cara do que uma Ferrari, é verdade. que, né, são coisas. Inclusive o Luiz Eduardo é uma referência muito forte de venda dessas máquinas. O comércio aqui das máquinas giram e é muito forte, né. São são lojas que realmente têm destaque em números comparados a qualquer lugar do Brasil e do mundo também. Porque o ex-Eduardo ela acaba sendo uma referência internacional, né, mesmo assim,
eu era completamente leiga, sou leiga, não posso dizer que isso aconteceu muito bem, é coisa que eu posso dizer, mas eu era completamente leiga ao número de exigências que são feitas em lei para você plantar alguma coisa. Eu tô acostumado a comprar uma plantinha e botar lá na varanda. Imagina, ter que cumprir todas essas normativas, isso não é não defendendo ninguém, entendeu? Eu tô falando o que eu peço. Sim, E que pode ter pessoas, claro, que tem pessoas que discordam, é o direito deles. sim. Mas é tudo tão complicado que eu acho que isso deve ser mais divulgado. Não adianta a gente ficar no achismo. Se você não é informado, você não vai chegar a lugar nenhum. Para vocês terem uma ideia, pessoal, assim, a Cris, ela tá fazendo esse trabalho, né, é uma na verdade, assim, é um documentário que já vai ser direcionado com a HBO Max. HBO Max. Sim, que é do grupo da Warner, para vocês terem uma noção. Ela tem várias referências de outros documentários que ela produziu, inclusive a gente vai falar sobre isso na próxima etapa aqui. Mas, assim, me conta um pouco, assim, da dinâmica desse documentário de filmagem, a sua Luiz Eduardo, você acredita que quanto tempo você vai conseguir pegar esses dados e tá. Pra você ter uma ideia, a gente faz o projeto, desse projeto pode levar 1, 2, 3 anos. Nossa, Depois você vem com a pesquisa toda para autenticar essa pesquisa para ver se está certo, se está errado. Depois aquela pesquisa toda que você fez há 20 anos, está tudo errado, volta de novo. nossa. Aí você tem o trabalho de não é convencimento, de você querer mostrar às pessoas que elas devem falar, enquanto você quando você se cala, você consente. Ou seja, você está aí pronto para receber qualquer tipo de crítica. Eu acho que isso tem que diminuir, tem que parar, né. Então, Luiz Eduardo, eu só tenho 2 dias e meio Aham. para filmar. Eu estou tentando esticar esses 2 dias e meio, talvez para um terceiro dia, mas isso tudo não cobre 1 hora que eu tenho que exibir. Meu Deus, engraçado, você ficou impressionado com os nossos números aqui, e eu também, das nossas conversas, né, que a gente já teve um bate-papo aqui, e eu fiquei impressionado também com como é trabalhoso, né, você e o tempo que gasta para você pegar, transformar isso em 2, 3 horas de né, de um produto ali, de um documentário, no caso que a gente está falando, e às vezes as pessoas terem noção disso, né, que acha que era ligar a câmera e aí já fala informação, é tudo muito rápido, não é, né. Não, esse é um vício, literalmente é um vício, porque você tem que gostar muito. Eu não sei se eu me gosto muito, se eu me odeio muito de tanto. Ou pensa, você trabalha 12, 14, 18 horas e Sim. não vê o tempo passar, e às vezes é para fazer 30 segundos. Cris, na sua produtora, eu sei que você tem até mais de uma, né, nas suas produtoras, você consegue ao mesmo tempo estar envolvida em 2 assuntos, por exemplo, ao mesmo tempo que você está aqui em Luiz Eduardo filmando, né, esse título, tem alguém filmando outras. Eu tenho outras equipes filmando outras coisas. Só que Tenho legal. o meu sócio está fazendo um projeto que eu não posso falar, Ela tá vendo assim. mas a gente já tá eu tenho a minha outra sócia que já está produzindo tudo que eu vou gravar, na Amazônia. Olha, Então eu saio daqui, já vou para outro lugar, mas eu já passei por lá, que você se envolve, me envolvo. Eu tenho um sério problema de sair com amigos de todos os lugares, então eu não tenho agenda, eu tenho a bíblia. você consegue se envolver então nesses roteiros, assim, Não, talvez não, não dá pra você dizer que você se envolve sim, acaba se envolvendo. acaba se envolvendo. Olha só. Você esquece, depois assim, quando eu faço alguma coisa muito triste, eu apago. Eu tento apagar aquela história como foi o último episódio, eu tô tentando apagar, mas eu me lembro das mães, me lembro das famílias, aí E aqui em Luiz Eduardo, assim, quem são esses personagens, o foco desses personagens para estar colocando nesse documentário? É o agricultor que chegou aqui, de repente, numa época que não tinha nem casa nessa cidade. Como que funciona isso? Como que você vê isso? aqui a gente vai contar a história de Luiz Eduardo, Sim. tá? Como surgiu, que você ouve várias versões, né? Tem até do o gaúcho com coragem, porque eu não teria coragem do que vir pra lá. Cheiro, viu? E chegou o gaúcho aqui,
arrumou a terra e depois foi lá pedir dinheiro, favor. Eu não faria isso nunca, mas eles fazem. Eu tenho medo até de dever contas, imagina se eu fosse. Mas cada um tem um. Mas pode ser que eu ouça outra coisa. Tipo, eu teve uma equipe, a minha equipe teve aqui há um tempo atrás, o meu diretor também, e Já viu, fizeram uma visita para ele. já fizeram uma visita, sempre vem, as pessoas vêm e se interessam, e dizem, vamos. Ah, bacana. E eles viram a Praça do Avião. Sim, ninguém soube me dizer o que era aquilo. Esperaram eu chegar para dizer, sabe o que é a Praça do Avião? Aí eu não sabia, era uma homenagem. Sim. Mas é uma homenagem, é, eu não vou dizer que seja, é uma homenagem diferente, né? Mas é inusitado também, porque acho que é uma, deve ser uma dor. Eu imagino que seja uma dor, né? Você tá vendo aquele avião e É diferente. são, assim, Engraçado que o avião, né, em si, ali, a Praça do Avião, tem sido, assim, um alvo muito positivo na nossa cidade, de um lugar que as pessoas tá sempre em busca de querer saber o que é, né, imagina especulação, mas é uma grande homenagem, né, da família a um filho que, né, partiu aí, mas é diferente, né, é diferente, quer dizer, assim, coração é uma terra que ninguém mexe, né? Porque a gente não sabe como é que vai fazer, Mas eu achei, assim, achei inusitado o fazer uma homenagem com um avião. o avião, né. Mas eu também vi em Minas o cara ter um caminhão dentro de casa, porque era o que a filha dirigia, então eu não posso falar nada. Tem um caminhão, canal teu. Ai, meu Deus. Você sabe que eu fiquei também muito impressionado quando eu cheguei a Luiz Eduardo, assim, essa grandiosidade, eu aprendi muito, né, vi que as pessoas aqui elas vêm realmente para trabalhar, e essas pessoas foram principalmente a figura do gaúcho, né. Sim, apesar de conhecer pessoas de vários estados que vieram aqui agregar, eu sou mineiro, tem muitos amigos paulistas, enfim, paranaenses, né. Mas assim, a força, né, do pessoal de fora para, né, para trazer todo esse contexto para Luiz Eduardo, né. Então assim, é muito bacana ver isso. Eu nunca tinha visto. Não, eu acho que existe, assim, E jovem, né, de jovem, porque, quantos anos tem? 30? 20? tem 20, 20? 24. É nova, né? Ó, precisei de ajuda aqui, viu, 24 até. É nova, é basicamente uma cidade nova, que tem um PIB altíssimo, que é o PIB de um país, né, se você ver bem, movimenta, dá emprego, eu vejo, não querendo comparar, mas, Luiz Eduardo está sendo muito mais rápido do que Brasília, né, eu posso dizer porque eu fui morar em Brasília em 74, e hoje eu vejo economicamente não, economicamente não tem nem o que dizer, né, Sim, Brasília é uma cidade à parte, mas, a velocidade que ela cresceu, o que acontece? Luiz Eduardo tá muito mais rápido, tipo assim, Brasília tá a 20 e Luiz Eduardo tá 150, porque você vê, não é uma coisa, se você piscar o olho ali, você daqui a pouco tem uma loja nova, não é o que a gente vê no Rio, de tá tudo fechado. São Paulo, que eu adoro andar pelo centro da cidade, pra poder, a gente adora fofoca, né, andar pelo centro da cidade, eu vejo hoje o comércio que era divertidíssimo, todo fechado. É, Então, aqui não, aqui você vai vendo as coisas irem mudando, gente nova chegando. Tem praticamente uma semana que eu tô aqui e cada vez que eu vou, a simpatia das pessoas é fantástica. As pessoas são muito carinhosas, receptivas, né? É bem parecido com o mineiro, porque o mineiro também é bem delicado, é muito gentil, né? O mineiro, até o vendedor, você fica com pena de não ter dinheiro para comprar, né? sim. Você fazer um discurso tão grande, que a gente legal comprando. Já vi amigo, né, vira amigo, quando o cara até se agradece, você não tem dinheiro, que legal. Ai, ai. E que bom, assim, eu fico feliz de saber que você tá tendo uma boa impressão da cidade, né, e assim, e você pretende ficar até quantos dias? Eu fico, mais uma semana, Uhum. depois eu, graças a Deus, vou pra minha casa de dias e depois eu já vou direto pra Amazônia. Legal.
Cris, voltando então ao assunto do documentário. Então eu entendi que vão ter uma ordem aí, são quantos? São 3 episódios. 3 episódios. E a ordem deles então Minas, Minas. Minas, depois Mato Piba e termina na Amazônia. Olha que bacana. E me conta uma coisa, assim, qual foi a previsão de estar passando pra gente Só ano que vem, provavelmente no segundo semestre do ano que vem. segundo semestre? E aí você diz pode passar em qualquer um dos canais da Warner. Certamente por eu ser um exibidor, hoje sendo HBO, é HBO Max, Uhum. né. Aí depois é que eles podem ser reprisados em qualquer um que seja da Warner. Olha que bacana. E mais ou menos quantos minutos cada episódio, quanto tempo, tudo isso que você tem pesquisado vai se transformar em quantas horas? Cada episódio tem 58 minutos no Meu máximo. Deus. Sim, às vezes é bastante trabalhoso. Imagina tudo isso que ela está pesquisando, trabalhando, anos, né, você tá falando de anos. Tem um processo todo aí, É toda uma correria para você poder deslocamento, levantamento de grana. levantamento de grana que demora mais. Sério? E principalmente porque você, assim, você faz o orçamento, esse orçamento foi feito há 6 anos atrás. Então, se você quiser adaptar isso, ele não o dinheiro não se adapta. Você tem que tentar e vai demorando mais tempo para você tentar pelo menos, Mas só um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem, você banca tudo isso e depois você dê um retorno, não, ou você já recebe a verba já está da próprio canal? do próprio canal. Nesse caso, do canal da Ancine. Então você apresenta o projeto, é aprovado. É aprovado, tem a verba e você presta contas ao canal da Ancine. Olha que interessante. E já aconteceu de você ter que completar e Não. você consegue trabalhar com esse A gente faz uma média, um orçamento, que esse Uhum. orçamento tem que ser muito bem trabalhado, e dentro das expectativas do Brasil, às vezes de fora, depende de como você está fazendo, dá para você conseguir remanejar muito. Ou você, infelizmente, tem que cortar a mão de obra, você diminui, quem acaba sofrendo. Porque a gente não, assim, eu não imaginava, quando eu comecei a trabalhar, a minha equipe era de pelo menos 15 pessoas, 15, 20, mas eu já trabalhei com 200, 300 pessoas, dependendo do que você faz, o que você está apresentando. A gente está falando de quê? De Documentário pode ser, Não, clipe, pode valores. ser Milhões, milhões. milhões. Assim, a série que ainda não estreou, mas eu filmei todo ano passado, que é A Febre do Ouro, que eu trouxe o Parker pra cá, mostrei o Brasil inteiro, que a mulher quer ser garimpeiro. A gente rodou a Amazônia toda, rodamos Mato Grosso, fizemos aquelas coisas todas. E ela foi uma série de milhões. Olha só, impressionante, né. As pessoas, assim, eu acho bom que os gerentes gostam da gente, né, mas depois quando a gente tá vivendo ele não gosta, não. Gente, vamos valorizar mais os documentários, vocês têm noção disso? E eu, né, como um bom curioso, já sei que você fez coisas, assim, maravilhosas, produziu, por exemplo, cita um pouquinho aí pra gente, diz teve até Rolling Stone. Teve Rolling Stones, foi bem divertido, foi a última temporada deles. Estavam todos juntos, a gente fez a parte do Brasil, fizemos em São Paulo, cada um tem um lugar diferente, eles nunca ficam juntos, eles só ficam juntos na hora de entrar no palco. Sério? Você teve essa Tinha. vivência em É assim, eu era responsável por um dos artistas, certo. né, bom, então eu acompanhava ele, o Mick Jagger não sai da onde ele esteja, Olha só, e gente. ele é assim, tipo Madonna, ela fica com 4 andares do hotel, só pra equipe dela. Aham. Um andar é só dela, então é a mesma coisa aí. Você já trabalhou com ela? Já. Forro. Meu Deus, que delícia. É, Muita experiência, hein. porque meu amigo, meu assessor para assuntos aleatórios, diz que nós somos clássicos. E cinema, Cinema também, eu não faço cinema nacional.
não desmerecendo o cinema nacional que está cada dia vez melhorando mais. Nós temos atores fantásticos, Sim. não tem que negar sobre a arte brasileira. Novela, comercial, que a gente acabou de perder o Washington. E ao mesmo tempo que a gente perde o Washington, a gente ganha a Dona Arlete, né? A Fernanda Montenegro com 95 anos, tirando onda e consegue ser. Todas as atrizes são fantásticas. E realmente acho que ser ator é muito pesado no Brasil. Me conta uma coisinha, eu fiquei sabendo aí que você também teve participação no início da TV Manchete, aí, ué. Como foi isso? Foi divertidíssimo, mas pra mim foi a melhor emissora que eu já trabalhei. Porque, assim, o- a família Adolfo contratou os melhores de todos os lados, mas a gente sabia se respeitar, então era uma grande família. Então a gente bateu na Globo com transmissão do carnaval. A gente fez o Pantanal ser um Pantanal que ninguém conhece, mesmo essa outra versão foi completamente diferente. E eram coisas bem diferentes. Da Manchete. A Xuxa apareceu na Manchete, né, querida? Ela não veio da TV Globo, ela veio da Manchete. Gente, pra quem não sabe aí, né, às vezes não tem, assim, na cidade, mas a Rede Manchete era um canal super bacana e que tem muitas coisas que hoje a Globo, que você também já trabalhou, né, na Globo, ela também já trabalhou na Globo, mas assim, que tinha na Manchete e que as pessoas fazem. Eu lembro da Ana Raiz é Trovão, Ana Raiz é Trovão, Pantanal, Pantanal, teve Amazônia. teve uma série Amazônia, teve Cananda no Japão, as pecadas Chico da Silva, que foi quando aparece a Thaís Araújo, né, que ela era garotinha, ela era menor. Lembro muito também da, acho que uma novela do Paulo Coelho, né? Teve Brida, vida. lembro. Já foi bem passe na. Já tava, assim, era uma empresa familiar. Uhum. E só apesar disso, ninguém sabe até hoje, mas era uma empresa de judeus, mas o seu Adolfo detinha todo o poder, né? Naquela, não era um poder. E que o poder você leva para. Eu levo o poder para conhecimento, Sim. porque quando você tem amigos, você tem poder. E você tem o poder do dinheiro. No caso dele, ele tinha muitos amigos. Então, ele teve a coragem de bancar, brigar com a TV Globo. Isso já é uma coisa ostensiva, porque ele entrou com um equipamento muito melhor, mas ele não. Quando eu conto isso, as pessoas riem muito, porque a gente, não sei se você se lembra da ficha do orelhão, Sim, claro. a gente ganhava um saco de ficha para poder produzir, e ia para os corredores de orelhão, você não tinha telefone, estava com. Essa é verdade. Essas coisas são engraçadas, mas é verdade. Davam um saco de ficha para você. Sérios, em Alex, você se comunicava e tinha todo aquele. Era um telefone para produção com 30 pessoas trabalhando. Então, lá Virou olhões aí, ó, celular, nada de celular. nada de celular. Ela tá falando de telefone que tinha nos lugares que a gente colocava fichinha e discava. O pessoal aí não sabe. Não, Essa geração nova tá. tá louco. Se você perguntar para ele o que você faria sem o celular, metade diz que morre. Mas eu mesmo assim vou também. Eu também acho que morro. Eu não lembro, mas agora. Sabe que você se pega? Não sei mexer, não. Às vezes eu olho e falo, que isso, gente? A gente vivia bem sem. Essa meio hoje tá tudo mal acostumado. Não adianta falar que fica sem que não fica. Não fica. Não fica. Já tem coisa pior do que você ficar sem internet. Não dá, né? Quando eu veio ontem, foi um dia que eu podia tomar cerveja com os meus amigos, e eu não conseguia falar da estrada pra cá pra poder dizer, espera aí que eu tô indo. Já era outra coisa, né? Não tinha, da angústia. Ah, eu sei porque eu, né, a gente não fica sem. Mas me conta uma coisa, eu fiquei curioso, assim, que sempre nas profissões, né, e na sua, que é muito dinâmica e totalmente, assim, cada hora está num lugar, e conta um perrengue, assim, que você passou, alguma coisa, assim, que te marcou, assim. Ou numa viagem, numa produção, uma coisa assim. Sim, são muitos, São muitos. muitos. Tem o lado cômico também, tem o lado trágico, mas são Morreu risco já. de vida, sofreu alguma ameaça.
Porque assim, gente, por mais que você esteja fazendo o seu trabalho, existem pessoas que vão contra, né. Sempre existem pessoas que vão contra, Uhum. independente daquilo que você esteja fazendo. É muito difícil quando você trabalha com jornalismo investigativo, que hoje eu apareço, antigamente eu não aparecia, não dava entrevista de jeito nenhum, hoje eu falo na boca, até porque não, se morrer o plano de saúde e o plano funerário já está pago. A gente ficava na brincadeira, mas acontece. Acontece a pessoa não interpretar bem o que você faz, né, o que você está falando. Também existe aquela coisa de você saber jogar. Eu hoje sei muito bem que a minha vida não é um jogo de futebol. Então eu prefiro falar para você os prós e os contras do que pode acontecer, Sim. do que assim, eu tive uma reunião agora e os meninos falaram assim: "Não, mas vocês, estão falando que a gente está dando voz ao agronegócio?" "Claro, você acha que eu estou falando o quê? Chegando aqui contando que o Papai Noel vai descer em Medellín e que eu vou sair com a vaca voadora?" É. Sim. Você tem a hora e o momento certo e a pessoa certa. É o que eu digo, quem faz documentário não faz matéria. A Cristina Guimarães, jornalista, não é a mesma documentarista. Ah, entendi. Existe uma diferença muito grande. Acho que aí é que entra a ética. O jornalista, ele teve uma grande fase, que foi a fase assim, da minha idade, das minhas amigas, que era uma fase que a gente sabia o que que era ética. Hoje a garotada não sabe porque é muito fácil. E tudo tem o Google, né, então, aquela coisa do pessoal ainda, você conversar, você dizer obrigado, boa tarde, olha, não é bem assim, pensa por esse lado, ou então pensa do outro, é muito melhor do que qualquer outro tipo de coisa. Sim. Está Então a documentarista, ela se envolve, ela fala, e ela tenta, e eu tento avisar várias vezes, "Vamos ver que eu estou te dando voz, eu não vou te atacar". sim, O ataque é daquele que não sabe o que faz. O documentarista tem que saber entrar e sair. sim. Hoje eu perco a maior parte do tempo nas minhas produções tentando limpar o que a imprensa faz, e eu falo isso da maior cara de pau mesmo, porque é verdade, porque é muito fácil você chegar na casa dos outros, meter o pé na porta e mostrar que você está invadindo, Aham. do que você chegar e dizer: "Olha, me desculpe, mas o problema é esse, esse e esse". Uhum. É tão engraçado você me falando isso, eu lembro de uma situação, assim, que acontece. Por exemplo, o agro, ele está em todos os lugares, né, a gente respira água, tá nas refeições, tá na roupa. Ontem mesmo, a gente conversando, né, com uma stylist, ela tá na roupa, tá na produção, tá em tudo que envolve. E existem pessoas que, não sei porquê, são contra isso, ou falam mal disso. Eu, assim, é um ponto de vista, eu não consegui entender muito Eu eu, isso. eu digo o seguinte: as pessoas que falam mal, a gente costuma dizer que a ignorância Uhum, é o problema da falta de educação. com certeza. Então, se a pessoa não conhece, eu não conhecia, mas também não vim chegando aqui metendo o pé na porta, porque antes de eu te atacar, eu preciso conhecer você, né. Já Didi é um grande escritor, para você ser inimigo, ele tem que ter sido meu grande amigo. Olha Então, só. o que que acontece? Quando você quer aprender a coisa, você pergunta, É, não custa nada se perguntar. é um preconceito, né. E todo esse preconceito, todo esse julgamento vem da falta de informação. Sim. Então, se você olha só, não estou fazendo apologia ao agro, como não faço apologia ao petróleo, como não faço apologia a absolutamente nada. Mas se, eu como, eu invisto, eu ando tudo em consequência do agro, por que que eu vou perguntar: "Será que eu estaria fazendo tão mal se", o exemplo, "será que eu Hum, estaria fazendo tão mal se ele não existisse, se ele existisse? Será que ele vai acabar com a água daqui, ou será que ele cria problemas?" Aí você começa a raciocinar, como que o cara pode tocar fogo no negócio que ele precisa da terra dele para poder construir, né, sim. crescer. Então ele não pode tocar fogo. É uma matemática É. que o que acontece, as pessoas não pensam. Hoje as pessoas falam comigo: "Ah, que você está defendendo", eu estou defendendo uma coisa que eu conheço. Sim.
Agora que eu não conheço, não vou defender, né. Eu não conheço, o máximo que eu vou dizer é que eu não conheço. E assim, como você disse, é uma ignorância, né, porque Eu acho que tem que ser mais divulgado. tem que ser mais divulgado. Tudo tem que ser mais divulgado. Não adianta, desculpe a crítica, mas não adianta você ter um Globo Rural que não explica. É. Ele identifica, mas explicar ele não explica. Não é um Não adianta você ter, e mostra às vezes só o resultado. só o resultado, mas aí não dão. O processo, a pessoa não tem essa A primeira coisa que eu fiquei espantadíssima aqui, além dos números, foi quando, no meio da conversa, o menino me disse assim: "Ah, Cristina, aquilo ali custa 1 milhão, aquilo ali custa". Eu falei: "Menino, tu trabalha nisso aqui? Porque pelo saiba que tu trabalha nisso aqui, então tu pode dizer quanto é que é isso que é". sim, Não posso dizer quanto é uma joia se eu não trabalho na joalheria. E isso é muito comum nas pessoas, muito, muito comum. Então falar mais mal é mais fácil, não é. tentar entender. Então eu acho que deveria ter mais programas. O nosso país é um país continental, né, que é do tamanho que é, e essa população não vai viver a vida inteira atrás de um celular. Eles têm que trabalhar, eles têm que ter sustentabilidade, se sustentar, e isso é claro que o agronegócio não vai morrer. Ó, por exemplo, você tá, né, indo visitar o nosso algodão, ele é uma referência mundial, né, então às vezes as pessoas, elas viajam, trazem: "Ah, é algodão egípcio", às vezes é o algodão daqui, né, até. Então assim, a gente tem que priorizar o que é nosso, né, e tem que também informar sobre isso, né. Então acho que a informação, né, é a base de tudo e nada de preconceito. Nada de preconceito nunca, e realmente, se existe não passar, essas, agora tá entrando, eu gostei muito da coisa da sucessão, acho isso meio, como é que eu vou dizer, estranho, né, porque eu como não tenho, mais parentes, a minha família mãe nem mesmo, não existe sucessão. Mas hoje quando a gente pensa: "Não, eu vou deixar para os meus netos, vou deixar para os meus filhos", é uma coisa que eu não ouvi há muito tempo. Ah, você viu como é lindo? Aqui as pessoas realmente elas trabalham e já encaminham os filhos para tocarem o negócio, pensando numa visão muito, Muito amplo. muito ampla. Eles pensam no futuro, uma coisa que hoje em dia não dá. Inclusive assim, a gente vê assim, as famílias, né, da cidade, todos os que desencaminhados, né? Eu acho isso tão bonito, é uma coisa assim que a gente vê que é como que se diz? É um desdobramento da Meu é vida. da sua vida, né, que ali tá uma história, né, e com certeza essa pessoa que chegou aqui na cidade, ela já traz uma história também do agro lá de onde ela veio. E ela só veio pra cá porque não estava dando mais onde ela estava, então ela foi expandindo, tende a expandir cada vez mais. Uma pessoa também muito visionária, né, É, e eu te confesso que eu não sou. muito visionário. Eu não teria essa coragem A do gente que tem foi feito. que Você tem que ter muita ter credibilidade, muita coragem. tem que ter, Você eu tenho que dar braço a torcer em algumas coisas, eu dou. Eu não teria não. São pessoas de coragem, Luiz Eduardo são pessoas de coragem. E que, né, através da sua coragem mudaram o mundo do país. Estão mudando o mundo, o país, Sim. mas, eu acho que isso tem que ser divulgado. Calado não, como está, não pode continuar, Sim. entendeu? Como está não pode continuar, porque você não tem, diálogo. As pessoas nunca vão entender se elas não conhecerem do que está falando. Me conta uma coisa, Cris, quem te falou sobre a cidade, Luiz Eduardo? Como que você chegou até aqui? Como que foi? Foi uma pesquisa? Não, foi uma pesquisa, Informação? foi uma pesquisa. Há muito tempo eu venho ouvindo sobre Lei, né, Inglês Eduarda, aquela coisa toda. Mas eu realmente não tinha vivido, já tinha vivido o agronegócio como eu vivia. Porto Velho está subindo muito agro, mas não como aqui. O sul sempre teve a coisa do agro, mas não é como aqui. É o que eu digo, eu vejo, Lei, Luiz Eduardo, como um futuro, e não só com uma luz, com uma luminária no final do túnel, mas ela tendo que, eh,
ser divulgada, ser falada, porque aqui dá oportunidade para todo mundo. É muito difícil você ouvir: "Ah, você vai para um lugar que esse lugar vai ter emprego". Aqui tem emprego, você não vê as pessoas com aquela cara de triste, apavorados, você não vê isso. Inclusive até falta mão de obra às vezes, viu. A gente tem aí uma além de ter essa oportunidade, né, e às vezes as pessoas por falta de conhecimento mesmo, acaba até faltando mão de obra. Mas sabe que às vezes eu vou muito a São Paulo, né, viagem, às vezes uma dessas idas a São Paulo, às vezes eu tô lá no shopping, aí às vezes um vendedor curioso: "Ai, de onde você é?", tal. "Ah, eu sou de Luiz Eduardo", já conhece. É uma referência muito boa e forte. Então as pessoas falam: "Ai, não acredito, que legal, bacana". Já veio com um olhar super positivo, eu tive as 2 idas mais recentes a São Paulo, eu tive essa experiência, sabe, de estar num lugar, falar que sou daqui, né, que moro aqui, e as pessoas têm um olhar muito positivo. Então, assim, isso me deixou muito feliz, É bom. porque é uma divulgação, né, principalmente do algodão, a referência do algodão, né, porque aí tá na moda e aí existem pessoas que trabalham em cima disso. Mas ó, aqui na tela tá passando algumas aqui para quem não sabe, a gente tá no site, tá, da TIs da empresa, e aí tá passando algumas cenas, me fala um pouquinho. Essas aí são mulheres de aço da GNT, que era realmente as pessoas me paravam às vezes me perguntar se elas eram delegadas mesmo, isso aí a Rolling Stones também diz. Olha que bacana. É, Mulheres de Aço foi uma coisa muito interessante, porque foi realmente feito com delegadas. Então a gente ia mesmo, Os saía personagens eram verdadeiras. olha só, E ninguém acreditava que eram elas mesmas. que bacana. Tem umas coisas engraçadas, assim, de uma não queria aparecer porque achou que o cabelo estava melhor do que a outra, mas tudo bem. Meu Deus, e aí, o que Aí é o aniversário do Sorriso Maroto, isso aí é um festival de música universitária mundial, e que essa música é linda, que a gente fez em várias versões do mundo inteiro, e aí essa menina cantou em português. meu Deus, quanta coisa bacana. Essas são as meninas, campanhas que a gente faz também, que a gente faz de um tudo, né. Você tinha falado pra mim, né, nos bastidores sobre a série Infiltrados, é isso? É, Filtrado. Como foi isso? Aí o Filtrado é muito divertido, ela em 2 temporadas, ela na primeira ela já foi indicada ao Emmy, e era uma coisa muito louca que se pegava o Fred Melo Paiva, que é um jornalista hilário, só a cara dele já, e a gente transformava ele em várias coisas. Então, ele abriu uma igreja, ele tentou abrir uma igreja, essa igreja foi tão engraçada, ele tentou ser abriu uma igreja, foi morto, quer dizer, ele foi um defunto, a gente botou ele no cemitério, ele tem uns episódios hilários. Ele lutou, eu sempre na minha história, ele foi lutador de MMA. Olha só. O pessoal estava torcendo, ele conseguiu ficar menos de 10 segundos. Era verdade, ele realmente se metia em cada uma que a gente saía boado. Correto. Meu Deus. Ele se metia em confusão, então era divertido por isso, a gente queria ver o que que a gente ia fazer. Ah, nós entramos, ele é galo doente, e nós entramos, claro que a gente estava fantasiado na torcida do Cruzeiro, e aquilo foi, Assim, só fazia loucuras, só fazia loucura. Isso sim é isso, isso, hein. esse é Fala perfeito. esse a gente colocou um jogador da seleção dentro de uma casa de menores de recuperação, para tratar dos meninos, ensinar eles a jogarem futebol, eles ficaram emocionadíssimos, e era com a TV holandesa. Vi Pelé também a gente mostra um pouco, também foi documentário. Esse é o Fred, é um infiltrado, é ele tentando ser, ele é muito engraçado. Olha, Esse que foi, o Stephen, que foi, Bolsonaro. quando ele ainda era deputado estadual. Sim. A Ellen Page, a gente também foi, agora ela não é mais Ellen, é Elliot. Também a gente ganhou prêmio por isso. Esse aí é Beleza na Cadeia, Miss Internacional. A gente fez em São Paulo. Coisa. Faz quanto tempo você trabalha nessa 40 anos, 40 anos dedicados ao tá tudo. à informação e A tudo que, quer dizer, dedicado à imagem.
Eu digo que eu sou a viagem dos outros, porque eu consigo entrar em milhões de casas, então não é tão a gente entra, assim, sem ninguém saber, fazemos uma política melhor. Com certeza. É a política da viagem, né, e isso é muito legal. Cris, quero te agradecer, viu, por você ter aceitado o convite, de ter, né, tirado um tempinho aqui pra gente. Você sai daqui impressionada com os números, né, de Luiz Eduardo, eu saio daqui também impressionado com o trabalho incrível que você faz, que fez. Tô louco pra assistir, acompanhar esse documentário, A Geografia da Ausência. E é isso, tô muito feliz. Vamos esperar ter mais temporadas que a gente possa visitar isso aqui. Vamos esperar, ia ser mais. Pessoal, encerramos mais um videocast. Lembrando de agradecer a MyBox, que é uma parceiraça aqui nossa, com esse ambiente lindo. E é isso. Toda a equipe do Gazeta News, Michele, Ana, bora lá. Até o próximo.